Espero que todos estejam bem e sejam bem-vindos todos a mais essa live do Conselho Nacional de Climatização e Refrigeração. Essa live que vai tratar da qualidade do ar em escolas. Divide comigo a moderação, a apresentação, Ricardo Salles, que é diretor da Sociedade Brasileira do Controle de Contaminação. Para dar as boas-vindas, eu chamo o presidente deste conselho, Newton Victor. Bom, boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma live que está sendo realizada por esse conselho, o Conselho Nacional de Climatização e Refrigeração. Esse nosso conselho, que reúne 15 entidades, as 15 maiores e relevantes entidades do setor de AVACR, no mercado brasileiro, e duas entidades internacionais, que é a ASHRAE e a Desmacna, tem tem realizado algumas lives no intuito de informar, para que a gente possa ter os nossos ambientes mais saudáveis para a nossa saúde. Foram feitas várias apresentações de profissionais, tratamos das normas NRs, falamos sobre vírus, falamos sobre economia, enfim, outras várias reuniões foram realizadas, a BNT, Conselho Federal dos Técnicos, Associação Brasileira de Instalações, várias lives foram feitas também, estamos realizando mais essa direcionada às escolas. Fomos contemplados com 3 normas técnicas, enfim. Espero que vocês aproveitem bastante, o assunto é muito interessante, principalmente focado nas escolas, onde a gente precisa realmente ter ambientes saudáveis para as nossas crianças, para os nossos filhos, enfim, para nós mesmos, que muitos ainda frequentamos os bancos escolares. Agradeço a todos. E também gostaria de agradecer, finalizando, ao Ricardo Salles, ao Guilherme Melo, ao Maurício Lopes, ao Adam Batista, ao Gerson Catapano e à Viviane, que foram as pessoas que deram uma grande ajuda para a realização dessa live. Boa noite a todos. Obrigada, presidente Newton, que vem fazendo um brilhante trabalho à frente do Conselho Nacional de Climatização e Refrigeração. Se reúne antes do início da pandemia, se reunia diariamente. Agora o Conselho se reúne semanalmente. Bom, para falar também sobre a questão da qualidade do ar nas escolas, e aí, Gerson, eu sou mãe de uma criança e um adolescente, eu confesso que não tenho coragem de deixar os meus filhos voltarem à escola. Eu gostaria muito que a escola estivesse aqui vendo e ouvindo essa live com os maiores especialistas do setor, não é? Gerson Catapano, que é presidente da Sociedade Brasileira do Controle de Contaminação, ele vai falar para a gente sobre a nova realidade e os benefícios necessidades básicas para ajuste das unidades de ensino com casos de referência. Agora está? Então tá bom. Boa noite a todos aí que estão nos assistindo aí pelo YouTube, eu estou com uma difícil missão, ainda mais com a Viviane controlando o horário, aí vai ser difícil, porque eu tenho um assunto bem complexo, já que ela colocou esse desafio aí das crianças voltarem ou não às aulas, e eu conversar um pouquinho com vocês e esclarecer um pouco qual é a relação do ar-condicionado. Ela é uma relação direta e existe, entre os sistemas de ar-condicionado e o controle de contaminação, tanto que a gente, para dar alguns exemplos, a gente vê aí o controle de contaminação através do ar-condicionado feito em indústrias farmacêuticas, assim como hospitais, eu diria que são chaves para conseguir mitigar a contaminação, E esclarecer que quando eu estou falando contaminação, o propósito aqui está sendo alavancado pela Covid, mas a contaminação são todas as poluentes, partículas indesejáveis, viáveis ou não viáveis, Então, para a gente começar aí a falar como é que isso poderia acontecer aí nas escolas, universidades, enfim, nas unidades de ensino, eu preciso primeiro explicar um pouquinho o que é e o que faz
o sistema de ar-condicionado. Porque, na verdade, a gente tem uma impressão muito falsa do que é o ar-condicionado. Eu acho que eu atribuo isso, talvez, a esse uso em larga escala de um equipamento que seria para uso domiciliar, e a gente vê ele instalado em tudo e qualquer ambiente aí, né? E não é verdade, então a gente fica com um conceito de que o ar-condicionado é aquele equipamento que a gente vê pendurado na parede que regula a temperatura. E não é isso, tá? O sistema de ar-condicionado, como eu falei, é um sistema, ele é muito mais complexo e ele tem uma missão muito mais importante do que apenas a temperatura, tá? A gente tem aí, como um recurso aí para a qualidade de vida e bem-estar, que ele controle a umidade relativa do ambiente. A questão, outro ponto importante, a difusão do ar, que aqui a gente está chamando de velocidade do ar sobre as pessoas. Você se sente mal ou melhor com essa corrente em você, certo? Recaindo sobre você. E digo mais, dá para entender intuitivamente, essa é uma difusão, um movimento de ar que empurra a contaminação contra as outras pessoas ou contra você, ou ela afasta, né? A gente tem um outro recurso do sistema de ar-condicionado, que é a renovação de ar externo. O sistema de ar-condicionado por si só, se a gente pensar num ambiente fechado, ele é um concentrador de impurezas. E a gente precisa diluir essas impurezas. Mas eu não vou falar sobre item, porque eu sei que o Mário, na sequência, vai falar bastante, e é o item mais importante nesse momento de Covid, para a gente prestar atenção. Eu coloquei aqui ruído, porque a gente está falando de escolas, e o ruído é fundamental. Toda vez que a gente tem um alto ruído no sistema de ar-condicionado, a gente tem os alunos falando mais alto, os professores falando mais alto, e isso vira uma cascata, né? E a gente, por estudo, sabe o quanto que o som é importante em aspectos cognitivos aí para o aprendizado, tá? E, por fim, o que a gente vem realmente falar, que é o controle de contaminantes. É possível falar de controle de contaminantes? Existe uma série de normas e referências nacionais e internacionais que fazem com que os sistemas de ar-condicionado não sejam segredos, segredos para ninguém, tá? Acho que isso está encobrindo a minha apresentação, deixa eu tirar aqui da frente. Ocultar. Então, por exemplo, a Organização Mundial tem referências claras a como devem ser as salas de aula, as escolas, nas suas recomendações. A ASHRAE é a entidade americana de refrigeração e ar-condicionado, para dar alguns exemplos. A ASHRAE chega até um checklist de como fazer essa retomada das aulas com a utilização do ar-condicionado. Correspondente à ASHRAE, nós temos a REVA na Europa, que também tem recomendações específicas. A ABRAVA, que é a Associação Brasileira de Refrigeração e Ar-Condicionado, ela tem suas recomendações também, são recomendações gerais que se aplicam perfeitamente às escolas. Ou seja, independente das internacionais, o Brasil hoje tem leis, tem normas e referências que são do primeiro mundo, tá? Infelizmente, a maior parte das instalações que a gente encontra aí não obedecem critérios técnicos que deveriam, isso é fato também, né? O objetivo maior de um sistema de ar-condicionado, ele é evitar a propagação de micro-organismos danosos à saúde, tá? Eu pus até esse ícone aí, da carinha sorrindo aí, para me lembrar de dar um exemplo. Meus filhos estão em distanciamento social, isolados em casa, desde o começo da pandemia, e ninguém ficou doente. Isso, para mim, é um forte indicador que, lógico, a partir do momento que eles saem, o risco é maior. Mas também de que esse período todo sem ficar doente indica que esses ambientes que eles frequentam também sofrem de um descuido.
e não estão cumprindo o papel original deles, tá? A gente está falando, o que motivou esse encontro foi a Covid, mas a gente pode falar também de produtividade, que é super importante, e o ar-condicionado ajuda muito. E existem estudos para isso. Eu queria, de uma forma bem simples, aí, explicar alguns conceitos. Então, eu fiz minha sala de aula aí com esse meu aluno dedicado aí, para explicar um pouquinho do que é um sistema centralizado de ar-condicionado. A gente tem aqui, explicando rapidamente, o que a gente chama de UTA, que é a unidade de tratamento de ar. Então, a gente, vamos destacar, isso é uma unidade de tratamento de ar. Então, ele trata o ar. O que ele faz com o ar, né? Então, a gente tem, primeiramente, aqui nessa minha UTA aqui, representado por esse triângulo, eu tenho um filtro grosso. Esse filtro grosso está aí para proteger o equipamento. A gente tem um sistema em que eu resfrio o ar que atravessa esse equipamento e um sistema normalmente que aquece esse ar. E com isso eu controlo, além da temperatura, eu controlo a umidade relativa dos ambientes. Eu tenho o ventilador que vai empurrar esse ar para todo o sistema. E, novamente, eu tenho os filtros na frente, aí são 2 triângulos para simbolizar filtros finos, de tal forma que eu tenho uma filtragem desse ambiente, o ar caminha pelos dutos, vai pelos difusores para a sala de aula, eu retiro esse ar da sala, ele volta para o equipamento, tá? E assim continuamente. Então, toda vez que ele passa na UTA, ele recebe ar externo, faz uma mistura e volta para o sistema. Toda vez que ele recircula, ele sofre uma filtragem. Então, você vê quanta proteção a gente está criando para esses sistemas. Para trazer um pouquinho mais para a realidade, esse sistema aqui esquemático, o que eu fiz? Eu trouxe uma sala de aula aqui com alguns componentes que a gente já viu. A minha unidade de tratamento de ar, então, está aqui, o seu ventilador, a sua serpentina para o resfriamento, para o aquecimento. Aqui não mostra, mas a gente teria os filtros que eu acabei de mencionar. Ela está posicionada aqui na sala, em cima da sala, no piso técnico, onde ela estiver. Ela se comunica com os dutos que vão levar o ar para a sala de aula, para o ambiente, né? Que estão aqui representados. Aqui está mostrando mais em destaque esses dutos. Isso eu tenho certeza que todo mundo já viu um pouco. A gente tem aquelas grelhas que estão colocadas aqui, que são os difusores de ar. Eu particularmente não gosto desse nome. Eu, se tivesse que chamar, chamaria de misturador de ar. A função dele realmente é misturar o ar que chega do sistema de ar-condicionado com o ar que está no ambiente. Ele não é aquela veneziana que a gente vê em janela, embora pareça. Ele é desenhado para provocar uma mistura, e a mistura na forma que a gente quer. Pode ser uma mistura laminar, pode ser uma mistura turbulenta, depende da aplicação. A disposição desses difusores é muito importante nessa difusão de ar, tá? Então, por isso que eu digo que eles deveriam ser chamados de misturador. Algo muito importante, a gente tem que ter ar externo, representado aqui por essa tomada de ar externo, que vai fazer a mistura lá com as salas. Isso foi para dar para vocês um pouquinho da realidade aí daquele esquema anterior, tá? Para falar agora do que eu realmente queria falar de filtração e como a filtração funciona, eu preciso antes explicar para vocês um pouco do que são as partículas e do tamanho das partículas, né? Então, eu acho esse gráfico bem interessante. A gente tem uma régua aqui embaixo. Essa régua, diferente do que a gente conhece, claro, é uma simbologia, ela está aí em micron. Micron é a milésima parte do milímetro. E a gente consegue ver aqui o que são em tamanho essas partículas, a gente chama de diâmetro da partícula, tá? Essas partículas são identificadas por instrumentos ópticos com laser. O que a gente tem? Por exemplo, vou dar o exemplo aqui do pólen. O pólen, parte do pólen a gente enxerga a olho nu e parte não por causa dos tamanhos dele. O cabelo, falando do cabelo,
Claro, eu estou falando aqui da seção axial do cabelo, tá? Ela ainda é visível ao olho nu, a gente tem o cabelo, agora a gente percebe aí as bactérias, como a gente já sai do que é visível ao olho nu, e são bem pequenas, a gente está falando aí em bactérias menores que um micro. Se a gente for aí para o caso dos vírus, que realmente está bem lá no cantinho aí, a gente tem vírus aí muito pequenos mesmo, menores que 0,1 micro. O nosso amigo aí, o SARS-CoV-2, para vocês terem uma ideia, ele o tamanho dele está entre 80 e 160 nanômetros. O nanômetro é a milésima parte do micron, tá? Então, estamos falando de partículas que realmente são muito pequenas. E o que acontece com essas partículas, né? E por que a gente precisa se proteger aí dessas partículas? Bom, essas partículas, o nosso ser humano tem a capacidade de ir filtrando, mas essa capacidade é limitada. Por exemplo, na faringe, a gente consegue segurar, conter aí partículas entre 5 e 10 micra, e assim por diante nas várias partes do nosso sistema. Agora, partículas menores que 1 micra, 0,1, 1, são partículas que chegam até a corrente sanguínea. E, como eu falei naquele slide anterior, isso é exatamente o caso dos vírus e bactérias. Então, o que a gente tem que fazer com as partículas? Só existe um jeito, eliminar elas do ambiente, né? E, para isso, a gente vai utilizar os filtros. O que a gente tem aí? Como é que funciona essa filtração? Então, falando ainda das partículas, as partículas menores que meio micron, elas não caem, elas ficam flutuando, vou usar esse termo aí no ambiente, são as partículas que a gente chama de aerossóis, tá? Eu coloquei aqui as de interesse médico por causa daquilo que eu contei agora há pouco, da onde essas partículas conseguem chegar dentro do organismo, e as partículas que caem mesmo sem corrente de ar, que são ainda as partículas maiores, entre 2 e 10 micron. A gente tem um problema quando a gente está falando da Covid, por que a gente está falando de máscara e isolamento social. As partículas maiores, quando a gente tosse, por exemplo, uma pessoa contaminada tosse, elas caem no chão, as gotículas grandes. É o que está aí marcado, certo? Então, por isso a gente fala da questão daquele 1,5 metro de distanciamento, para que a partícula maior não te atinja. Porém, essas partículas, que são os droplets, que os americanos chamam, elas se desumidificam muito rápido e formam os micro droplets, e que passam a ficar no ambiente na forma de aerossol, o que representa um risco significativo, né? Daí a necessidade de filtros, para explicar de forma muito grosseira aí realmente o que são os filtros de ar e como eles se classificam. Os filtros, por sua vez, também têm normas, eles são testados, e a gente tem aí algumas classes de filtro. A gente tem filtros grossos, que eles estão lá mais para proteger o equipamento, seguram partículas maiores. A gente tem filtros médios e finos. Hoje, por exemplo, a REVA, a Organização Europeia, e não só por conta da Covid, já vem recomendando o aumento do tamanho de filtragem, tá? Então, utilizar cada vez filtros finos mais eficientes. Para outras indústrias e outras aplicações, a gente tem os filtros EPAs, por exemplo, utilizados em hospital. Esses têm capacidade, sim, de filtrar os vírus e bactérias. Os filtros UPA, muito utilizados na indústria eletroeletrônica, porque eles têm capacidade de
reter partículas muito menores, tá? Os filtros funcionam também como peneira, mas não é só como peneira. Então, um filtro tem capacidade de reter partículas muito menores do que o efeito peneira dele. Ele é capaz de, por diversos mecanismos, como impactação do movimento inercial, movimento browniano, atração por massa e até alguns filtros com efeito eletrostático, são capazes de reter essas partículas menores nele. Daí a importância do filtro. Eu queria esclarecer aqui, aqui a gente tem um exemplo de um aparelho de ar-condicionado doméstico, e agora eu falei aparelho e não em sistema de ar-condicionado. Esse aparelho tem uma tela aí para proteção do equipamento. Essa tela, desse tamanho de buraco aí, a gente chama MERV, não tem capacidade de filtrar nada disso que a gente está falando. Então, é um equipamento que só por isso já seria descartado quanto a esse efeito que a gente está colocando. O que eu quero dizer com isso tudo, só para fazer a conclusão, mesmo porque também a Viviane já me chamou a atenção quanto ao tempo aqui, né? O que a gente pode fazer numa unidade de ensino, na nossa faculdade, na nossa sala de aula, enfim. Se a gente tem um sistema de ar-condicionado, a gente tem que entender que ele pode ser nosso aliado. Então, a gente tem que chamar o responsável técnico pelo nosso sistema. O meu sistema tem tudo isso que eu acabei de apresentar? Não sei. Quem tem que ter essa análise são vocês, com os técnicos que cuidam do sistema e conhecem efetivamente os sistemas. Então, é possível melhorar esses sistemas? Não é possível? O que é possível fazer? Então, a gente entender os gaps que a gente tem no nosso sistema. O que acontece? Hoje, para vocês terem uma ideia, o CDC, que é o controle de doenças contagiosas americano, ele tem uma pirâmide invertida que mostra bem isso. Ele coloca aqui para evitar contaminação por vírus e bactérias, por propagação de doenças como a gente está vendo hoje, é uma pirâmide invertida que ele coloca o menos efetivo é o uso de EPIs como máscaras. Estou só dando exemplo. Em segundo lugar, como não tendo uma efetividade tão boa, mas melhor do que a dos EPIs, os controles administrativos. Então, por exemplo, fluxos, controlar a temperatura das pessoas que estão entrando na escola, esse é um outro exemplo. Mas ele diz que melhor que isso são os controles de engenharia, onde aplica-se, por exemplo, o ar-condicionado que eu estou fazendo. Ele é mais efetivo que os demais, então ele pode ser um amigo e um aliado muito mais importante. Fora isso, ele também indica, como no topo da pirâmide dele, a eliminação, óbvio, né? Então, eu vou eliminar os contaminantes. Falando de vírus e bactérias, a gente tem um sistema que é a sanitização do ambiente. Então, hoje, o que vale? Vale avaliar o gap que a gente tem, o que a gente pode fazer a curto prazo e o que a gente pode fazer a médio e longo prazo. Claro, isso tem que ser desenhado com o responsável técnico que conhece a instalação. Existem alternativas de curto prazo, como eu falei, sanitização ou mesmo uma purga de ar antes de começar a operação na escola, o funcionamento da escola. Outra coisa que eu recomendaria largamente, nós estamos falando de norma novamente, a resolução 09 da Anvisa, ela traz um plano de amostragem e análise de bioaerossóis muito importante que nos dá noção do que está acontecendo no nosso ambiente. Já que eu sei que eu tenho um monte de outras falhas no meu sistema, posso identificar essa análise e não fazer ela conforme hoje a resolução recomenda, que ela recomenda com prazo de 6 meses, ou eu não tenho gap nenhum, eu continuo com os meus prazos de 6 meses ali. Então, essa é toda uma avaliação que precisa ser feita com quem conhece e é o responsável técnico pela instalação.
Bom, eu tinha muito mais coisas aí para explicar, realmente é um assunto complexo, falei muito rápido aí, mas espero ter conseguido passar a mensagem aí que eu pretendia de que o ar-condicionado contribui sim com o controle da contaminação. Obrigado a todos aí, e eu termino por aqui. Obrigada, Gerson. Eu até fui boazinha. É verdade, é verdade. Nada com a aluno, eu mesmo já com a escola dos meus filhos. Da problema de clima. Eu vou falar para um dos engenheiros que eu considero mais brilhantes no setor de climatização e refrigeração. O Mário Sérgio Pinto de Almeida. Ele fala sobre a qualidade do ar interior e o desempenho escolar. Como a renovação do ar colabora para as escolas salubres, trazendo vantagens não dos alunos aqueles fazem job. A palavra é sua. Mário, eu não consigo te ouvir. Então, agora, e agora? Agora deu? Agora deu, agora deu. Tá. Agora deu. E a tela está aparecendo aí? Sim, a tela está aparecendo e já de antemão eu peço desculpas aos nossos internautas, mas nós estamos com problemas na internet. Mário, fala a sua. Muito bem, esse horário de live começou a ser muito popular, né? E aí a internet realmente dá umas travadas de vez em quando. Então nós vamos falar aí da qualidade do ar nas escolas. Eu vejo que a parte mais importante para os alunos das escolas é ter um ambiente sadio para o aprendizado. Esse ambiente sadio, quando ele chega na escola, obviamente que tem uma limpeza no ambiente. E, usualmente, também, em algumas escolas, não todas, mas em algumas, ele é climatizado o ambiente, né? Então, o ser humano, ele é um produtor de dióxido de carbono. Ele consome o oxigênio do ambiente e expele 83% mais ou menos de dióxido de carbono e vapor d'água também. Então nós somos produtores de dióxido de carbono. Deixa eu ver se eu consigo continuar aqui a minha... Não estou conseguindo adiantar a tela. Pronto. Então, o que é o CO2? O ser humano ele produz CO2, vapor d'água, partículas, aerossóis biológicos e outros contaminantes. Nós somos poluidores. O homem, pela respiração, é um ser que polui o ambiente, porque ele satura o ambiente desses componentes que eu citei aí. Então, essa taxa de CO2 é um produto natural nossa respiração, que depende muito da idade. Pessoa de mais idade consome menos oxigênio. Dependendo da atividade, você vai consumir mais oxigênio, expelir mais CO2. Também o homem gasta e produz mais CO2 do que a mulher. E também depende muito da área corporal, do peso, da altura e da taxa de metabolismo de todos nós. Então, o CO2 é um bom indicador para as escolas dos bioefluentes, que seriam os aerossóis, o vapor d'água que as pessoas estão respirando no ambiente.
o CO2 ele tem sido largamente utilizado como indicador da qualidade do ar interno. Se nós olharmos aqui a 62.1 de 2019, nós vamos notar que ao longo dos últimos 10 anos, eu diria até mais, desde 1989, a ASHRAE ela considerava bastante o CO2 como indicador. Mas ao longo dos anos ela foi diminuindo a importância do CO2 e colocando mais na parte dos bioefluentes. Mas ele ainda é, na escola, um indicador, porque nós temos muitos alunos numa sala de aula, então a produção de CO2, de consumo de oxigênio, é muito larga, né? Então, baseado nisso, foram feitos alguns trabalhos em diversas universidades, eu vou citar uma delas aqui, que é um estudo de 2016, então bastante recente, mediu a concentração do CO2 interno e os seus efeitos sobre as respostas subjetivas e fisiológicas e o trabalho mental, né? E vocês vão ficar surpresos, porque o maior alimento do homem não é o que a gente come na mesa. O nosso maior alimento é o oxigênio do nosso cérebro. Ele é um grande consumidor de oxigênio. Então, os alunos necessitam de uma boa alimentação de oxigênio, para que eles não consumam o CO2 produzido por ele e pelos colegas. Então, qual é o objetivo da experiência que foi feito? Eles botaram 25 pessoas, mais ou menos, num laboratório e expuseram esses seres humanos ao CO2, ao dióxido de carbono, com e sem bioefluentes. Digamos, só CO2 puro e CO2 com bioefluentes, que são produzidos pela nossa respiração. Objetivando com isso, medir os níveis internos e examinando as respostas subjetivas de desconforto, sintomas agudos de saúde, reações fisiológicas e o desempenho cognitivo. Nós podemos ver que muitas vezes numa sala de aula, que não tem uma renovação de ar adequada, o aluno em poucos 15, 20 minutos ele já começa a sentir sonolência, ele sente um mal-estar, não consegue prestar atenção na aula. Isso não é culpa dele que está cansado, é culpa da falta, digamos, da aspiração de CO2 e não de oxigênio. Ele começa a ficar intoxicado. Então, esses resultados do aprendizado que foi feito compreendeu o papel do CO2 na qualidade do ar interno. Explicar as fontes de confusão existente quanto à relevância das concentrações do CO2 interior para a qualidade do ar interno. E descrever os mecanismos potenciais através dos quais o CO2 pode afetar os seres humanos. Isto foram os pesquisadores que fizeram essas observações. Entender se as concentrações internas de CO2 podem criar riscos para os ocupantes do edifício, no que diz respeito à sua saúde, conforto e ao desempenho cognitivo. Então, nós podemos notar aí que o CO2 é bastante relevante. Vou para a próxima tela. Às vezes custa um pouco mais a travar. Então, o estudo sobre... Então, vocês estão vendo aí, o estudo sobre maiores concentrações de CO2 têm efeitos prejudiciais sobre a tomada de decisões dos ocupantes. Quer dizer, se você está fazendo uma prova, será que é um ambiente que esteja com concentração alta de CO2, você fica mais lerdo para fazer a resposta? Ou para fazer uma seleção entre uma questão A, B, C, D, que você tem que responder? Qual é o efeito do CO2 sobre tudo isso? Então, eles fizeram esse programa Gestão de Simulação Estratégica, né, com 25 pessoas numa sala de aula. Esse estudo está no jornal aí da ASHRAE, né, é um dos estudos que foram feitos. E aqui eu vou apresentar mais rapidamente, aqui foi o estudo que foi feito, com 3 níveis de CO2.
a bolinha branca é 600 ppm, a bolinha azul foi 1000 ppm e a bolinha preta 2500. Então vocês podem notar na tela que a bolinha branca está sempre em cima. Então 600 ppm foi ótimo para essas 9 atividades básicas de efeitos cognitivos, né? Ela teve aqui uma confusãozinha aqui na atividade. Quer dizer, quando você está focado numa coisa, você pouco importa o CO2, né? E também na orientação da informação, houve ali uma concentração dos 3 níveis. Então, de 9, pelo menos 7, o CO2 de 2.500 a qualidade do ar e causou um aumento na intensidade da dor de cabeça, fadiga, sonolência e torna mais difícil pensar com clareza, bem como afeta negativamente o desempenho. Foi a conclusão dos estudiosos, dos pesquisadores, né? E quanto ao CO2, com biofluentes humanos, inclui mudanças de excitação e alterações fisiológicas, levando a dor de cabeça e sintomas gerais. Mostrou-se que o CO2 metabolizado relaciona-se bem com a qualidade do ar percebida e os sintomas agudos. O Ministério da Saúde recomenda aí esses números para qualquer ambiente. Todo ambiente climatizado, não interessa se ele é com aparelho de janela, se é com split de 7.000 BTU, ele tem que ter renovação de ar. É o que diz a norma brasileira hoje. E a Anvisa recomenda 1000 ppm. Aqui eu tenho outro estudo que foi feito por uma outra doutoras, lá na Faculdade de Engenharia de Campina Grande. Elas fizeram esse estudo em 2018, e vejam aqui na parte esquerda, é o nível de CO2, de 1.000 até 5.000. Qual é a conclusão? A conclusão foi esta aí. Ao final do dia, como a concentração de CO2 era muito alta, os pesquisadores sentiram dores de cabeça e falta de ar, como se não houvesse ar no ambiente. E as concentrações ultrapassaram em 95% do tempo de coleta a taxa de 1000 ppm. Então, fica claro para todos nós aí que a renovação de ar é algo fundamental para que se tenha qualidade do ar interior. Nós podemos ter um equipamento maravilhoso, uma máquina super eficiente, um variador de frequência, botar chiller aí de 0,5 de COP, pode botar filtros maravilhosos, mas se não tiver ar para respirar, não vai adiantar nada. Então, o importante, meus amigos, e a todos que nos assistem, o importante realmente é que a gente tenha sempre, em todos os ambientes, uma renovação de ar. Em poucos minutos, menos de 15, o ambiente já fica saturado acima de 1000 ppm. Então, a norma 16401 da ABNT, a NBR 16401, ela enfatiza os níveis, as taxas de ar exterior que devem ser adotadas para os diversos ambientes, seja para a escola, seja para a residência, seja para uma atividade esportiva. O importante sempre é termos a renovação do ar, sem o que não teremos qualidade de ar. Eu agradeço muito aí a atenção de todos e vamos adiante, que hoje me passei um pouquinho também no tempo. Mas, Mário, você... Exatamente. Vocês passarem o tempo. Eu botei aqui o cronômetro, foram 12 minutos. Passei aí 2 minutos do que você havia estabelecido. Né? Olha, eu vou dizer para vocês que esse estabelecimento de tempo eu estou deixando passar, porque esse sério, não é? Exatamente. Muito, claro, muito importante. Eu fico com medo, por exemplo, a criança que estuda à tarde ou o aluno que vai à noite para a escola é menor, não é? Exato. Por conta do esforço. Então, esse assunto me é muito afeto e eu realmente tenho muita preocupação com ele. Bom, para a gente continuar aqui, eu vou chamar do Bureau Veritas
o Sr. Paulo Martins. É o Paulo que está colocando a apresentação? Paulo, como vai? Tudo bem? Bem-vindo. Por favor, coloque seu microfone com som. Você está no mudo. Ah, ok. Vou ativar aqui. Só um minutinho. Claro. Obrigada. Agora, engenheiro Mário, brincadeiras à parte, que meu filho de 13 anos não escute o atendimento cai à tarde, porque senão ele vai falar que a nota baixa dele às vezes você por causa disso. Você está culpando o seu filho pelo mau rendimento na escola e vai ver que ele está lá numa escola que só tem split e não tem renovação de ar. Aí Exatamente. De decisão, ele fica mais lento, mais lerdo para pensar, acontece tudo isso, né? Pois é, eu vou começar a rever os conceitos. Aliás, pais e mães que estão assistindo, estudantes, revejam todos os conceitos. Educadores, donos de escolas, mantenedores, atenção, isso é muito sério e importante. Sr. Paulo, a palavra é do senhor. Muito obrigado, Viviane. Vocês me ouvem bem? Sim. Ótimo, então. Eu inicio agradecendo o convite tanto do Nilton como do Ricardo Salles, né, para essa apresentação do Bureau Veritas, diferente dos demais profissionais que já fizeram a sua apresentação. Eu não venho falar para vocês especificamente de sistemas de ar-condicionado, mas sim do processo de certificação que o Bureau Veritas oferece. Na realidade, desde a questão da pandemia, o Bureau Veritas, pelo fato de estar presente em 140 países, já na Europa, na Ásia, alguns meses atrás, já começou a desenvolver esse protocolo de certificação voluntária, que nós chamamos de Restart Your Business ou Return Your Business, e o Safeguard é uma certificação específica para contaminação com relação ao Covid-19, e o Bureau Veritas atua, neste caso, como uma terceira parte, né? Eu estou vendo aí o professor Benjamin, CIESP, né, professor? E lá no CIESP a gente está divulgando, junto ao newsletter do CIESP, essa certificação para o pessoal das escolas particulares, né? Essa certificação, ela tem por interesse, no caso, declarar para as partes interessadas, principalmente os pais dos alunos, mas não somente os pais dos alunos, mas todo o mercado em si, né? Com relação à proteção que pode ser feita através de um processo de certificação. Esse slide, ele, de uma forma bem resumida, só lembrando, Viviane, o Ricardo me fez um briefing tão forte com relação à questão de tempo, que são só apenas 2 slides, então é bem rapidinho, com certeza. Pelo menos alguém me escuta nesse mundo de Deus, de engenharia, alguém me escuta e respeita o tempo. Obrigada, então, eu vou certamente contribuir para poder tirar um pouquinho do tempo que foi eventualmente consumido. Mas, de qualquer forma, esse slide mostra claramente, é um slide voltado para o segmento de educação, né? Por sinal, esse slide é o que é compartilhado hoje no newsletter do CIESP. Ele apresenta o processo de certificação do Safeguard. O Bureau Veritas, por ser o maior organismo de certificação do mundo, muito conhecido principalmente por ISO 9000, ISO 14000, que são normas ISO, né? Esse protocolo, ele tem por interesse contribuir com as organizações, tendo uma certificação específica de terceira parte, que é divulgada num portal internacional. Ela tem tido uma aceitação muito grande, principalmente no segmento de hotelaria, no segmento de restaurantes, no segmento de shopping centers, mas em escolas também. Então, algumas organizações de educação, principalmente do ensino básico, né, nem tanto o ensino superior, apesar da gente também ter algumas instituições de ensino superior que adotaram o protocolo do Safeguard,
ele é conduzido através de auditorias que buscam evidências de que a organização realmente está atendendo os protocolos estabelecidos pela OMS, pela Organização Mundial de Saúde, pela Organização Federal, Estadual e Municipal. Então, essa auditoria, ela acontece de forma presencial, né? Ela pode ser uma auditoria que ela acontece, dependendo do segmento, sendo anunciada ou não anunciada, ou seja, o auditor chega na organização e ela busca a evidência do atendimento dos protocolos sem um anúncio prévio. No caso das escolas, isso acontece também. Em alguns outros segmentos, até com a tecnologia de utilização de cliente mistério, ou seja, por exemplo, num shopping center, o auditor ele vai como se ele fosse um consumidor normal, né, um consumidor não identificado, e verifica se realmente aqueles protocolos estão sendo seguidos. Então, a princípio, o Safeguard tem por essa iniciativa e traz principalmente para os pais dos alunos, né, uma garantia, não somente de uma autodeclaração de uma organização, porque nós sabemos que grande parte, se não a maioria das escolas, principalmente aqui no estado de São Paulo, vem trabalhando com a ajuda de consultorias, principalmente na área da saúde, né, buscando ajuda de implementação dos protocolos. O Bureau Veritas não realiza essa parte, o Bureau Veritas, pelo contrário, ele vai até a organização para poder verificar se os protocolos realmente estão sendo seguidos e implementados, ok? Além disso, só trazendo para vocês mais uma informação, nós, por intermédio do CNCR, o CNCR procurou o Bureau Veritas recentemente e estamos, neste momento, trabalhando num estudo de viabilidade para poder implementar pelo CNCR um protocolo ou uma norma específica, né, para um processo de certificação voluntária para as empresas do sistema de ar-condicionado. Ou seja, definindo aí o escopo de projeto, instalação e manutenção. Então, a ideia do CNCR é criar essa norma específica, né? O Bureau Veritas atuaria como a terceira parte que vai verificar essas empresas que buscam voluntariamente essa certificação em nome do CNCR, para poder realmente trazer para o mercado maior credibilidade, independência, inovação, valor agregado para realmente as empresas que seguem os protocolos, as normas técnicas. Seria semelhante ao selo ABIC, que existe para o café, para o selo ABVTEX, para as indústrias têxteis. Então, hoje é muito comum as organizações, através das suas entidades de classes, associações, conselhos, criarem protocolos próprios de normatização para poder trazer para o consumidor final e para as partes interessadas a divulgação de realmente as empresas que seguem aquilo que estabelece as normas técnicas, inclusive com relação a protocolos específicos do segmento. Basicamente, a minha parte é essa, né? Logicamente, teríamos muito mais a apresentar, mas, de qualquer forma, os meus contatos estão à disposição, o Bureau Veritas está à disposição de todos vocês, e eu agradeço pela oportunidade e estou à disposição. Obrigada por sua apresentação. Eu vou passar agora a palavra para o Ricardo Salles, que é membro do CNCR, diretor da Sociedade Brasileira. Vamos lá. Fazendo só um resuminho, pessoal, do que foi dito no início, a minha ideia aqui é trazer casos práticos para que a gente consiga tangibilizar o que são esses sistemas e como pode ser feito, né? Fizemos aqui 4 referências: a sala de aula, um refeitório, uma área de administração, um auditório, a sala de aula com 35 alunos, 45 metros quadrados, o refeitório com 70 alunos e 100 metros quadrados, uma administração com 4 salas, 100 metros quadrados e 70 alunos e 150 metros quadrados, um auditório. Nós temos aqui a sala de aula. Temos aqui, olhando por cima, essa sala de aula com o sistema condutos. Na sequência, você mostra aqui a divisão, o Gerson, copiando aqui a apresentação do Gerson. As máquinas, os dutos, como é que ela é composta, eu não vou entrar mais nesse detalhe. E nós temos uma opção, que é uma máquina tipo cassete, standalone, que é instalada na sala
de forma simplificada. Então, você tem a máquina ali, sem dutos, jogando o ar direto à sala. Dali nós temos um refeitório, olhando por cima o refeitório, olhando o refeitório com sistemas com dutos, sistema sem duto, a área de administração, aqui olhando por cima, um exemplo de uma área de administração numa escola, um sisteminha com dutos, e o sistema sem dutos, que é possível, e sim, fazer a filtragem do ar num sistema como esse, num auditório, olhando por cima esse auditório, o sistema com duto no auditório e o sistema sem duto no auditório, com máquinas standalone colocadas. Bom, e aí está passando muito rápido agora, mas uma questão importante é o seguinte: os sistemas que podem ser corrigidos. Por vezes, o time dessa correção, o time da necessidade, a necessidade acontece em função também da disponibilidade das organizações, disponibilidade financeira dessas organizações. Então, a sanitização, você acaba, os micro-organismos que habitam esses ambientes, pode ser uma solução bastante importante, imediata, fácil de acontecer. Então, eu acho que essa atenção deve ser dada a sanitizar esses ambientes, para que a gente consiga atender a essa saúde das pessoas que ocupam esses ambientes. Bom, a questão da sanitização, uma referência para vocês, para, novamente, ajudar na tangibilização. Quando você usa sistemas domésticos, que são aqueles falados pelo Dr. Gerson no início, que são esses splits que a gente consegue comprar pela internet e instaladores colocarem esses splits, com R$ 4.500, isso preços de referência, por 12 mil BTUs, a cada 12 mil BTUs, um custo de R$ 4.500, você faz um sistema de ar-condicionado dessa forma. Se você fizer um sistema de ar-condicionado no modelo A, esse que aparece na tela agora, que é condutos, vai custar na ordem de R$ 8.000. Ele é perto do dobro, não chega a ser o dobro, mas é um sistema bastante diferente do sistema com equipamentos domésticos. E um intermediário, que são essas máquinas cassete, mas máquinas que suportam os sistemas de filtragem que o Dr. Gerson no início falou, e da mesma forma suportam os sistemas de renovação de ar que o Dr. Mário Sérgio apresentou, vai custar na ordem de R$ 6.000. Então, nesse momento, a decisão das unidades é: eu vou instalar um sistema doméstico, custa R$ 4.500 cada 12 mil BTUs, ou vou instalar um tipo cassete desse, mais avançado, adequado a ambientes de uso comum e uso público, que eu vou pagar R$ 6.000 a cada 12 mil BTUs. Muito perto. Talvez não faça sentido, economicamente mesmo que seja, se usar sistemas domésticos. Bom, como selecionar, né? Como é que eu, unidade de ensino, seleciono essas empresas? Bastante resumida. Uma empresa de sistema, ela tem que ter responsabilidade técnica pelo que faz. A empresa tem que ser registrada no CREA e lhe prestar, além de tudo, uma anotação de responsabilidade técnica. Uma empresa de sanitização também tem que ter responsabilidade técnica. E até nos conselhos regionais, e a RT sobre aquele serviço que está sendo executado de sanitização. E tem que buscar para ambas
a capacitação técnica e experiência comprovada com sistemas de qualidade do ar. Entendemos que existe uma diferença muito importante do que é cuidar de ratos, baratas e cuidar de micro-organismos. Como diz uma amiga, é um zoológico diferente. Tem que ter uma especialização diferente. Via de regra, as empresas de ar-condicionado, há anos, são responsáveis pela qualidade do ar interior e cuidam disso. Então, só fazendo um resumo muito rápido, trazendo essa tangibilização para as unidades de ensino, é essa conversa. Diante do exposto, eu fiz esse resumo, né, do que foi apresentado e tangibilizei com os custos para a gente ver, porque muitas vezes sistemas são oferecidos no mercado e os sistemas mais comuns são buscados não pelas unidades de ensino, mas pelo mercado de uma forma geral, entendendo que atendem, em primeiro lugar, às necessidades e, por outro lado, entendendo que são sistemas mais econômicos para se instalar nas suas organizações. Nem sempre o são. Então, eu gostaria de ouvir um pouco o senhor, como representante de unidades de ensino, se o senhor tem algum questionamento, representando, evidentemente, o segmento, se nós podemos colaborar para esse segmento. Não tenha dúvida, acho bastante importante, gostei muito das apresentações aí. Eu vou contar um pouco para vocês como funcionam as escolas no estado de São Paulo. Nós estamos em torno de 11 mil escolas. Dessas 11 mil escolas, 80% delas são escolas pequenas, menores de 500 alunos. E sobra aí 20% que tem de 500. Para você ter uma ideia, acima de 1.000 alunos, são 7% só das escolas que têm acima de 1.000 alunos. Então, essas sim, elas têm, normalmente, um sistema de ar-condicionado, com certificação, essa coisa toda. As menores não acredito. Agora, o Código de Obras de São Paulo, ele fala muito, né, quando você vai fazer uma sala de aula, uma escola, na questão da ventilação cruzada. Tá? E é importante termos isso. Em alguns lugares, nem se aceita a questão, se não tiver essa ventilação cruzada no recinto da sala de aula. Enfim, eu achei interessante a apresentação de vocês, eu acho que contribuiria muito se vocês nos mandassem, por exemplo, um protocolo, um resumo disso que vocês estão dizendo, e até fazermos uma reportagem na revista do sindicato, mostrando a importância dessa certificação e dessa qualidade que é necessária ter o ar. Eu não sei se existe uma norma técnica na construção para uso do ar-condicionado em escolas, realmente não sei. A cidade de São Paulo não se usa tanto ar-condicionado, se usa muito mais no interior, porque as cidades são mais quentes, essa coisa tanto. A minha escola tem ar-condicionados, são unidades... como é que eu posso falar? Aquela que tem essa normal aí, normalmente em cada sala de aula, 18 a 22 mil BTU, dependendo do tamanho da sala. E até eu vou querer chamar lá o birô lá para ver se nós estamos fazendo certo. Porque, além do ar-condicionado, nós temos as janelas. Porque senão eu não conseguia provar a licença de funcionamento da minha escola. Tendo uma contribuição, então, nós faremos isso, vamos lhe passar material, agradeço. Eu vou combinar com o Marcos, o nosso jornalista, para ele entrar em contato com um de vocês, quem vocês pudessem dizer, que a gente fizesse uma entrevista na revista, tirar, sei lá, usar 2, 3, 4 páginas da revista para realmente explicar. Porque é interessante essa questão do CO2, essa coisa toda. Então, eu acho que a gente, enquanto mantenedor, enquanto
quanto sindicato, nós, no mínimo, temos que dar orientação para as escolas. E, como eu te disse, são muitas escolas menores, né? Então, é importante que esse pessoal acaba seguindo muito o sindicato. Então, seria importante fazer essa reportagem. Fantástico. Nós aceitamos e agradecemos bastante a oportunidade, porque o nosso objetivo é trazer o conhecimento à população para que consiga resolver os nossos problemas, né? Vivemos um novo mundo. E uma coisa, assim, só rapidamente falando, quando você fala em ventilação cruzada, você fala basicamente de ambientes que não são condicionados. Quando você tem um ambiente condicionado, você faz a renovação, e sim, existem normas, e essa renovação é calculada não só pela metragem quadrada do ambiente, mas também pela quantidade de pessoas. Então, tem mais pessoas, tem uma quantidade maior de ar sendo renovado. Não tem dúvida. Se a unidade quer melhorar os seus números, os seus no ranking nacional, é bom que ela olhe também para esse item novo, vamos chamar assim, né? A Covid, ela traz oportunidade da gente falar de uma forma mais objetiva para a população, que vamos renovar mais ar. Eu vou uma qualidade de iluminação boa para o aluno não dormir na sala, mas eu também vou renovar mais esse ar, uma coisa que a gente não sabia até então. A gente, que eu digo, a população que não entende de sistemas de ar-condicionado, não são obrigadas. A gente agora está trazendo a informação, ter uma melhor oxigenação e, em função disso, um melhor aproveitamento na sala de aula. É muito boa. Inclusive, a apresentação do engenheiro aí que falou sobre o CO2, fantástica. Eu me vejo em alguns momentos assim, estamos numa sala fazendo reunião, abre um pouco essa janela para tirar um pouco a nhaca daqui de dentro. E, na verdade, é a falta de renovação de ar, né? Então, a gente acaba entendendo. E achei... Pode falar. Uma outra coisa que eu queria levar em consideração e que a gente acabou falando, na primeira apresentação, o Gerson, ele fala sobre níveis de ruído, né? E um dos problemas também que a gente vê em termos de qualidade no ensino é justamente o nível alto de ruído, né? Então, se você tem uma sala com equipamentos que a gente chama de piso-teto, os níveis de ruído dele são extremamente altos para o que é a aplicação, que é uma sala de aula. E também a questão do conforto. Eu acredito que vocês já devam ter visto, em salas de aula, o ar-condicionado ele soprando em cima das pessoas e aí acaba fazendo um buraco na sala. O pessoal começa a se afastar para poder sair da frente do ar-condicionado. Então, existe como é que se diz, uma pesquisa que fala sobre a produtividade no ambiente confortável. Quando você está fora da zona de conforto, né, você tem uma queda de produtividade, seja ela, a gente pode tratar aí como um ambiente confortável, 22 a 24 graus, CO2 no máximo 1000 ppm por metro por partícula, né? Então, você tem aí um ambiente extremamente confortável. Quando você tem uma situação em que o ar-condicionado está soprando em cima da pessoa, o nível de ruído é mais alto, o CO2 está mais alto, então a qualidade naquele ambiente vai cair muito e vai também cair a produtividade. E a produtividade não só dos alunos. O próprio professor está inserido também naquela sala de aula. Então, a qualidade do ensino também vai cair, porque o professor também vai sentir esse impacto do ambiente insalubre. Então, a gente tem que falar também que o profissional está lá dentro. E esse profissional tem que também ser valorizado, ele também tem que ser, também tem que ter um ambiente saudável, seja ele a educação dos nossos filhos que vão estar lá, mas também a qualidade do ambiente que ele está lá se colocando para ensinar. Então, acho que o Gerson falou muito bem. Muito importante isso aí hoje, porque é o seguinte, o aluno hoje, quando procura a escola particular,
ele não procura só qualidade de ensino, ele procura também segurança. Isso é uma coisa muito importante que a gente tem feito pesquisa nos últimos 20 anos para cá. A escola particular no estado de São Paulo, ela ganhou 1,5 milhão de alunos. Nós saímos aí de 900, 1 milhão de alunos, para 2.400.000 alunos. E a gente só atendia classe A, B e B menos, no máximo. Dificilmente alguém da classe C vinha para a escola privada. Do ano 2000 para cá, houve uma demanda muito grande, e a gente está atendendo muita gente das classes C, D e E. Hoje é um grande sonho de consumo das famílias dessas classes de menor poder aquisitivo, de ter a criança na escola particular, justamente buscando a segurança que ele acaba não tendo na escola pública. Então, como eu falei para vocês, nesses 20 anos que nós ganhamos 1,5 milhão de alunos, a rede pública diminuiu 3 milhões. Quer dizer, não houve um aumento de demanda, não houve um aumento de natalidade. Houve sim, realmente foi uma transferência. Com a pandemia, está acontecendo aí um problema muito sério na escola de educação infantil, na de 0 a 3 anos e 11 meses. E é impossível se trabalhar à distância com essas crianças. De 4 a 11, a gente até acredita que a evasão não vai passar de 1% aí no máximo dos alunos das escolas. Mas, enfim, foi bastante importante. Eu vou pedir para o meu assessor de imprensa entrar em contato com vocês. Acho que com você, né, Ricardo? Você que manteve contato com ele lá, né? E se a gente puder fazer seria interessante, até para que eu tenha um manual. Olha, você vai colocar ar-condicionado na sua escola, tem que ser dessa forma. A gente até pensar em elaborar um manual desse tipo de coisa. E, de qualquer forma, agradeço bastante. Aí foi bastante interessante para mim, tá bom? Nós que agradecemos. Ô, professor, eu vou passar a palavra agora para o doutor José Ribamar, porque nós temos ouvido aí muita coisa pelos meios de comunicação, até mesmo políticos do executivo, dizendo deve fazer assim, deve fazer assado. Eu me sinto confortável quando eu entro numa cabine de desinfecção e ouvi, por vezes, algumas unidades de ensino dizendo eu vou botar uma cabine de sanitização para quando os alunos entrarem à escola, eles entrarem sem o Covid. E isso é uma preocupação muito grande. Eu acho que o professor e o doutor, como presidente do Conselho Federal de Química, pode nos trazer uma clareza a esse tema, de uma forma geral. Professor. Você não imagina o que as escolas já fizeram por aí. Investir em equipamentos, já tem mil coisas. E, logicamente, que a questão da pandemia no Brasil, ela, em vez de colapsar o sistema de saúde, ela colapsou a educação, né? Porque os políticos estão usando a Covid. Você viu o apavoramento da sua companheira aí. Eu não mando meu filho para a escola. Eu garanto a ela que na escola ela vai ter melhor sanidade do que no shopping, do que no restaurante, do que na praia, do que no cinema, na recreação, no parquinho. Enfim, você vai trabalhar lá com 8 a 10 alunos numa sala que é para 35. Né? A ideia é essa. Não vai se conseguir voltar plenamente às aulas antes do mês do ano que vem, eu acho que é quando nós poderemos ter uma vacina segura. Antes disso, nós temos muita conversa fiada e muita política aí no meio. Então, a vacina não sai na exata proporção de tempo que essas pessoas querem. Né? Então, enfim, achei bastante importante e agradeço a vocês e vou pedir para o meu pessoal entrar em contato contigo, Ricardo. E se vocês concordarem, nós podemos fazer essa parceria aí. Perfeito. Professor José Ribamar, por gentileza. Olha, gente, é um prazer estar com vocês, quero cumprimentar a todos e me sinto honrado de participar de uma play de pessoas extremamente preparadas e aprendendo com vocês. Bom, a sanitização veio para ficar. Tá? Isso mostra a importância da sanitização, não só agora, como um meio de prevenir, tá? Mas pós-pandemia, no pós-pandemia, com os hábitos que nós estamos adquirindo,
na nossa higienização e no uso correto da sanitização, nós vamos ter um pós-pandemia com muito menos doenças em face da nossa higienização, que vai virar um hábito, tá? Principalmente no que diz respeito à limpeza das nossas mãos. Por outro lado, é bom frisar, acerca dos túneis de desinfecção de pessoas, o Conselho Federal de Química se manifestou desde abril, contrário ao uso dos agentes de desinfecção, que são 8 aprovados pela Anvisa, manifestou através de ofício para a Anvisa, apoiando também a Anvisa, e por último, fizemos um ofício, depois que foi aprovado o anteprojeto de lei na Câmara dos Vereadores em São Paulo, mandamos um ofício para o prefeito Bruno Covas pedindo o veto total do projeto. Graças a Deus, fomos atendidos, por enquanto, porque me parece que dá uma tentativa de colocar esse projeto a nível de Câmara, o Senado. Pois bem, nesse sentido, a pandemia, após a pandemia, vai deixar um legado também bom, sob o ponto de vista da tecnologia. Vejam só, nós estamos reunidos virtualmente. Então, isso fez acelerar de uma forma, foi uma válvula propulsora para acelerar o processo digital, tá? em todas as nossas ações, em todos os nossos empreendimentos. Eu, por exemplo, eu estou no meu primeiro mandato. Sou professor de Química, ainda sou professor de Química do Departamento de Química da UFMA, e com muita honra estou no meu primeiro mandato. E no plano que eu fiz estratégico, em 2018, quando assumi, eu já propus ter um conselho totalmente digital e integrado com os 21 conselhos regionais, tá, que compõem o nosso sistema. Então, de fato, a nossa forma de agir foi, principalmente, tá, combater as fake news, ser a favor da ciência séria, né, porque nem tudo que o pessoal escreve, tá, é correto. Nós temos que procurar fontes fidedignas e a ciência séria, porque existem pessoas que escrevem artigos que não são sérios, como a gente pensa. Tá? Existe, inclusive, na parte médica, como todo mundo sabe, a politização da pandemia. É uma coisa extremamente chata. Mas estamos aqui à disposição de vocês para tirar dúvida que for necessária. A gente colaborou. Agora mesmo, eu solicitei para a Anvisa que ampliasse o prazo para que as instituições federais, não só as empresas, pudessem fabricar o álcool gel, mas que também eles já tinham feito a primeira vez, a nosso pedido, fez a segunda vez, ampliou o prazo para que todas as instituições federais de ensino continuassem a fabricar o álcool gel para distribuir de graça para as pessoas menos favorecidas. E estamos à disposição disso. Para combater realmente, em outras palavras, para que a gente consiga vencer essa pandemia, é necessário que a gente continue, tá, com o afastamento, que continue com essa sanitização frequente, diária, tá? E vi com muito interesse a questão do ar-condicionado, tá? Da qual, se me permite, depois eu gostaria de fazer perguntas a respeito da qualidade do ar. Me preocupo muito com isso, porque eu uso demais. Eu uso o ar-condicionado 24 horas por dia. Está compreendendo? Porque eu moro numa região muito quente, eu moro em São Luís. E eu não saio do ar-condicionado. Lá é 30, 28, 30, batido. Então, fico com o ar-condicionado ligado o tempo todo. Então, é isso que eu coloco me coloco à disposição de vocês para qualquer tipo de pergunta dentro da minha área.
e também queria tirar algumas dúvidas, se for possível. Acho muito pertinente a sua colocação da necessidade do ar-condicionado. Nós passamos 90% das nossas vidas em ambientes fechados, em ambientes. Quando você tem cidades mais quentes, e mesmo aqui no estado de São Paulo, em cidades, mesmo como a cidade de São Paulo, que não precisa de ar-condicionado todo dia, quando você está num ambiente interno, como esse aqui que nós estamos, que é o prédio da Fiesp, é um prédio fechado, precisa ter ar-condicionado. Então, é muito importante a gente observar isso. Não dá para falar para uma escola no Maranhão, para uma escola em Cuiabá, para uma escola no Rio de Janeiro, funcione com as janelas abertas, porque esses alunos não terão qualidade de ensino, porque simplesmente... Isso é longe, interior paulista. No interior paulista já não dá. Ribeirão, São José do Rio Preto, Prudente, Araçatuba já não dá. Araçatuba, não dá. Então, não dá para a gente pedir o que é impossível. E, professor, fazendo uma pergunta, e estamos aqui prontos a responder as perguntas, os questionamentos do senhor, o senhor falou, a sanitização é necessária ser feita diariamente. Por que eu pergunto isso? Nós temos visto uma sequência de matérias na televisão dizendo que o produto A pode ser pulverizado no ambiente e dura 7 dias, que o produto B dura 30 dias. Como é que pode? Eu não consigo entender como é que um repórter leva isso sem buscar, por exemplo, o CFE, sem buscar a Anvisa, sem buscar a informação, se é verdade aquela novidade, entre aspas, que ele está trazendo. Tem uma responsabilidade muito grande. Existe produto, professor José Ribamar, que possa ser pulverizado no ambiente e deixa um efeito residual durante dias e que continua durante dias matando micro-organismos? Eu não conheço, está compreendendo? Não conheço. O que pode haver é o seguinte, em hospitais, na ausência de pessoas, a radiação ultravioleta ligada o tempo todo, tá? Deixa durante dias, mas as pessoas não podem estar presentes. Eu não conheço esse tipo de... Porque teria que deixar um resíduo. Tá? E esse resíduo, por 24 horas, se fica resíduo, é prejudicial à pessoa. Eu só conheço um tipo de composto que deixa resíduo, que é o cloro residual em água potável. Que a gente trata essa água e deixa um resíduo proposital, que a gente chama de cloro residual livre, de 0,2 a 2 ppm, 2 mg por litro. Por quê esse resíduo? Esse resíduo não faz mal para a saúde, mas é melhor tirar com carvão ativado antes de consumir. Mas não faz mal. Mas esse resíduo é para evitar uma recontaminação da água no percurso dela. Ou seja, ela tem que chegar na ponta de rede com pelo menos 0,2. Está compreendendo? Ponta de rede é o local mais distante do local onde a água é tratada. Isso é que se chama de ponto de rede. Então, este sim, deixa um residual que não faz mal à saúde e é justamente para proteger a água de uma recontaminação. Porque se houver uma recontaminação, esse cloro residual livre mata o patógeno. Então, é feito justamente para isso. Outro produto que não deixa resíduo, que pode deixar resíduo, ele é nocivo ao ser humano. Você veja, professor Benjamin, é uma luta muito grande a gente trazer a verdade, porque o nosso objetivo é atingir o que a gente precisa no controle da contaminação nos ambientes. Nessa live, com relação às escolas, fomentar o oportunismo de empresas e pessoas que buscam vender produtos e dizer que tem validade, que assim, são coisas milagrosas e vão para a televisão, né, que não funcionam.
Tem medida. Exatamente. O problema da limpeza, como o doutor falou, doutor Ribamar, nós vamos ter um pós-pandemia, que nós vamos ter um novo modo de vida, nós vamos ter um novo normal. Não vai ser normal você lavar as mãos. Nós temos um exemplo na escola que é fantástico, que foi a questão da educação de trânsito que nós fizemos nas escolas. Hoje, quem mais cobra o pai, a família, quando vai cometer alguma infração de trânsito, é a própria criança. Então, toda vez que você quiser mudar um paradigma, você tem que mudar esse paradigma através da escola. Isso está mais que comprovado no mundo inteiro, né? Então, vai ter um novo normal, sim. A tecnologia veio para ficar. Agora, tem muito oportunista. A gente tem falado demais. Eu não sei se vocês têm visto aí minhas entrevistas, essa coisa toda. A gente tem falado demais para não acreditar. Tem um monte de professor de Deus aí aparecendo, sabe? Querendo com invenções miraculosas, essa coisa toda. E a questão maior é limpeza, aquilo que o doutor Ribamar falou. Cloro, a limpeza bem feita, um produto aprovado pela Anvisa, que é isso que nós precisamos. Com a concentração correta, tá? Porque Exatamente. veja a questão da toxicidade, tá? É uma questão de concentração. O que nós chamamos químicos de potencialmente tóxicos são aquelas substâncias que, em pequenas concentrações, já faz mal ao ser humano. Mas toda substância em excesso pode se tornar um tóxico. O próprio gás carbônico, dito aí pelo colega que falou sobre o número 1000, tá? O número 1000 que é um indicativo, acima disso, parece que é um limite, né? É um indicativo de que o ar não está sendo renovado ou alguma coisa desse tipo. O próprio gás carbônico, em concentração muito alta, ele é tóxico. Ele é asfixiante. Tanto que, quando se mata porco, o pessoal injeta na sala uma quantidade enorme de gás carbônico, como ele, ao baixar a temperatura, ele é mais denso do que o ar, ele arreia e faz uma concentração, e a concentração de baixo é muito maior do que a de cima. Tá? A famosa gruta do cão. A gruta do cão, toda pessoa que entrava com o cãozinho morria. Por quê? Porque tinha muito gás carbônico nessa gruta, e em tempo frio, o gás carbônico abaixa e o cachorrinho não respira o oxigênio, tá? Que tanto faz bem para a gente. Então, a gente realmente tem que ver que a questão, o conceito de ser tóxico ou não, é um conceito ligado à concentração. Tá? O que eu coloco, por que eu tenho que diluir a água sanitária? Porque o hipoclorito de sódio, ele não age. A ação bactericida dele, esse inseticida, é baixíssima, por causa do pH, que é 11, ele é muito alcalino. Mas quando eu boto água, imediatamente se forma um ácido hipocloroso, que é extremamente eficaz. Então, se eu quero uma liberação lenta do HClO, o piso, com um tapete no chão, eu faço uma concentração mais forte para ele liberar lentamente o HClO, durar. Mas se eu quero uma desinfecção eficaz, eu diluo mais ainda, porque eu libero com muita rapidez o HClO, que mata com muito mais rapidez. Parece que é um paradoxo. Você está me dizendo, professor, que o mais concentrado tem uma ação menor do que o mais diluído? Eu digo, não, o mais concentrado libera menos HClO, mas passa mais tempo. E o mais diluído libera rapidamente o HClO. Por isso que se usa o mais diluído para limpeza de superfície, que libera logo o HClO e o que tem que fazer faz, depois se limpa. E se bota o mais concentrado nos tapetes para esfregar o pé, para ele liberar mais lentamente e passar muito mais tempo liberando esse HClO. Porque eu sei que para quem não é químico é um pouco mais complexo, mas é uma reação de equilíbrio químico, é tipo vaso comunicante. Eu tiro de um canto, eu tiro o HClO, mas imediatamente o NaClO
se transforma em HClO para manter o equilíbrio. É assim que funciona o mecanismo. Que a ciência é maravilhosa. Tu tá entendendo? Então, agora, gente, não existe desinfecção em pessoas. Eu tenho uma colega que tem, eu não sei se o nome é uma dermatite de contato e perioral no rosto. Sabe por quê? Água sanitária. Ela tocou com água sanitária e ficou. De vez em quando o rosto dela arrebenta todinho e vira pústula. Então não se pode brincar com desinfecção de pessoas. Mesmo havendo uma recomendação da Organização Mundial de Saúde que concentração baixa tá, na faixa de 500 ppm, tá, se pode lavar as mãos. Tem que ter muito cuidado, porque se a pessoa for alérgica, se não for alérgica e não tiver sabão, água, clorogel, tudo bem, gente, é o jeito. É uma emergência. Mas nunca utilizar como recomendação que pode usar água sanitária diluída a 500 ppm nas mãos. A gente não recomenda e acha perigoso por causa da dermatite de contato. Tá? E tem pessoas extremamente alérgicas. O próprio álcool. Álcool 70. Eu não gosto dessa expressão de álcool 70. Tá? O 70, quando não tem unidade. Quando o pessoal só bota 70 sem unidade, tá? É outro fato que leva, que me causa dúvida, por quê? Sem unidade, você pode fazer volume, e pode fazer massa. Ora, o 70 massa, o NPM, este sim, tem 70 gramas de álcool. O 70% GL, ou sem unidade, é volume. Este tem menos massa. Esse só tem 7 vezes 8, 7 vezes 9, 63 gramas de álcool. Então, quem está fabricando sem botar unidade ou volume, está ganhando por cada CML 7 gramas de álcool. Está deixando de colocar 7 gramas de álcool a mais. Então, isso induz a esse tipo de sabedoria, tá? A esse tipo de fraude. Tá? Porque o que realmente está estudado e que atua é o 70%. Tá? Mas isso foi um próprio equívoco da OMS, que fala em 70%. Eu posso ter 70% massa-massa, eu posso ter 70% volume, eu posso ter 70% massa-volume e posso ter 70% volume-massa. Mas eles não botam unidade. O 70% volume não é a mesma coisa do 70% massa-massa, que tem 70% e NPM. Tá? O 70% volume tem menos álcool, tá, do que o 70% massa-massa. Quando a gente fala em ciência, tudo apaixona, né? Pois é, a gente fica realmente empolgado, né? E eu também aprendi muita coisa aí com ar-condicionado e realmente tem que ser levado muito a sério isso. Muito a sério. Bacana, gente. Muito obrigado e até uma próxima aí. Valeu, um abraço para você. Obrigado a todos, professor Zé Ribamar, professor Benjamin, Paulo, Gerson. Obrigado a todos pela participação, Mário Sérgio. E seguimos conversando e trazendo mais informação para a população. Muito obrigado. Valeu, um abraço a todos. Lembrando, mais uma vez, que a gente deve continuar com a sanitização, veio para ficar, e isso vai diminuir demais, depois, pós-pandemia, vai diminuir demais as despesas com hospitais. Porque a gente só focou no coronavírus, mas existe dezenas e dezenas de outros patógenos que estão atacando e que nós nos contaminamos com nossas próprias mãos.